Olá pessoal, beleza? Estamos aí, 2018 se iniciou e com ele eu quero começar já retomando a plataforma do Reino. Como eu falei no vídeo anterior aí, anunciei, nós vamos começar a trabalhar com plataforma do Reino agora a partir aqui desse meu canal no YouTube e eu espero ter você comigo ao longo desse ano, enquanto nós vamos juntos refletindo e estudando as Escrituras. É muito bom estar aqui com você e o meu desejo é que Deus abençoe grandemente a sua vida ao longo desse novo ano. Assim como nós fizemos com o ano passado em relação à plataforma do Reino, tendo alguns temas que nós estivemos trabalhando ano passado nós trabalhamos especificamente a respeito da teologia do reino e das realidades e das implicações do reino de Deus na vida da gente, a relação com a nossa identidade em Cristo Jesus, a construção de um relacionamento de intimidade com Ele e como isso acaba desembocando na nossa intencionalidade de vida missional. E nós nos propusemos a conversar e trabalharmos em seguida a respeito dos dons espirituais e na correria do ano, nas várias atividades que tivemos, acabamos não conseguindo fazer isso. Mas eu quero retomar essa perspectiva e quero trabalhar ao longo desse ano aqui, pensando um pouco a respeito dessa realidade dos dons espirituais. E para isso eu quero iniciar com um texto que se encontra no Evangelho de Romanos. Esse é um texto que poucas vezes a gente olha para ele numa perspectiva de dons espirituais. Na verdade, quando nós falamos a respeito dos dons, na maioria das vezes a gente já tem alguns textos chaves que chamam a nossa atenção e eles são, na maioria das vezes, as listas encontradas no Novo Testamento a respeito dessa perspectiva dos dons espirituais, listas onde aparece a palavra dom e onde o apóstolo Paulo faz menção à palavra dons, ou então o apóstolo Pedro, e geralmente a gente vai para essas listas e a gente tenta olhar para essas listas, mas eu quero olhar essa perspectiva da realidade dos dons espirituais ou do que nós chamamos de dons de uma forma mais profunda e também mais ampla, e não apenas olhando para as listas, até porque na verdade elas não são listas, vocês vão ver isso, mas eu quero iniciar olhando para Romanos capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz assim no versículo 11: pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecido. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. O apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele está fazendo uma introdução na sua carta escrita aos Romanos. Essa carta, o apóstolo Paulo vai apresentar a realidade do Evangelho e as implicações do Evangelho na vida das pessoas, nas nossas vidas, e como nós respondemos à realidade desse Evangelho, mas é muito interessante olhar para esse início da carta, essa introdução, e perceber essa menção já do apóstolo Paulo no que diz respeito a compartilhar, como ele diz aqui, algum dom espiritual. Então, a primeira questão que eu gostaria de levantar para a gente, quanto a essa perspectiva dos dons espirituais, é que os dons espirituais, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus nos revela por intermédio da sua palavra, por intermédio dos seus servos que foram inspirados para escrever, aqui particularmente através do apóstolo Paulo, os dons espirituais, eles são, na verdade, realidades que nos acompanham e que podem ser ativados e podem ser compartilhados uns com os outros. Paulo coloca isso aqui, que ele tem o grande desejo de ver aqueles irmãos da igreja de Roma para compartilhar com eles algum dom espiritual. Então eu queria que você pensasse nisso.
nessa primeira dimensão. Dons são realidades que podem ser compartilhadas. É o que o apóstolo Paulo diz aqui. Dons espirituais são realidades vindas do Espírito Santo, ou vindas do Deus Trino, concernente a realidades da nossa vida no reino de Deus, que nós recebemos e que uma vez que nós recebemos, nós podemos compartilhar isso com outras pessoas. E ele diz que ele quer fazer isso para que as pessoas de Roma pudessem ser fortalecidas. Ele diz, a fim de que sejais fortalecidos. Então, o objetivo dos dons espirituais compartilhados por nós visa o fortalecimento da outra pessoa, visa a bênção de Deus, a experiência com a graça de Deus fortalecendo a vida da outra pessoa para quem nós estamos compartilhando esse dom espiritual ou esse algum dom espiritual. E aí o apóstolo Paulo explica o que ele está querendo dizer sobre esse compartilhar algum dom espiritual para que eles fossem fortalecidos, dizendo no verso 2, quero dizer para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. E aqui então ele coloca um outro elemento, ou outros elementos relacionados aos dons espirituais. O primeiro deles é que quando nós exercitamos os dons espirituais, quando nós compartilhamos do nosso dom espiritual com outras pessoas, as pessoas para as quais ou com as quais nós compartilhamos esse dom espiritual, eles são fortalecidos, mas nós que estamos compartilhando o dom também somos encorajados. Então, o exercício dos dons que o Espírito Santo de Deus nos dá, o exercício dos dons espirituais, nos leva a encorajar, quando nós dividimos os dons que temos com outras pessoas, a encorajar essas outras pessoas, e à medida que nós fazemos isso, nós também somos encorajados através do uso do dom que nós estamos exercitando naquele momento. E esse encorajamento é um encorajamento, de acordo com o apóstolo Paulo, que é produzido pela fé, ou seja, a realidade da fé, ela é ativada em nós à medida que nós estamos exercitando a prática dos dons espirituais, o compartilhar dos nossos dons uns com os outros, e isso nos edifica, isso nos fortalece, e isso nos encoraja, porque nós temos um aumento na nossa fé, nós temos um fortalecimento da nossa fé. Nós vemos a ativação da nossa fé acontecendo à medida que nós estamos utilizando os dons espirituais. Então, nós vamos conversar ao longo desse ano aqui bastante a respeito dessa realidade dos dons espirituais, tentando entender melhor o que eles são, como eles atuam, qual a relação deles dentro da dinâmica do reino, qual a relação deles com as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como essas realidades elas operam em nós e elas operam através de nós, trazendo a perspectiva do reino de Deus para a vida das pessoas que estão ao nosso redor e trazendo a perspectiva do reino de Deus para a nossa própria vida. Lembre-se que Paulo nos diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que quando o evangelho nos alcança, nós somos transportados de ambiente, nós saímos do ambiente das trevas e nós passamos a viver no ambiente do reino de Deus. E os dons espirituais são realidades que estão presentes na nossa vida e são acessados por nós e são ativados e compartilhados por nós, porque nós estamos vivendo dentro desse ambiente do reino e eles são realidades do reino de Deus. Então, que você possa, e eu também, compreendermos melhor
a realidade dos dons espirituais, a dinâmica dos dons espirituais, e assim como o apóstolo Paulo, nós possamos entender que por onde nós formos, onde nós estivermos, nós podemos compartilhar com outras pessoas dos dons que o Espírito Santo de Deus tem nos concedido, visando a edificação dessas pessoas, o fortalecimento dessas pessoas e a nossa edificação também, nosso fortalecimento pela fé que o Espírito Santo de Deus outorga a cada um de nós, ok? Então, Deus abençoe você, fica com a gente, divulga a plataforma do Reino, divide esse ensino com outras pessoas, porque a nossa intenção é ver as realidades do Reino de Deus sendo estendidas para a vida do maior número possível de pessoas e vermos o reino se manifestar na terra, assim como ele é uma realidade no céu. Deus abençoe você.